Bom dia! Hoje é sexta-feira, dia 2 de setembro de 2022. O missionário da APEC, Aliança Pro Evangelização de Crianças, subiu ao morro para contar histórias a um grupo de crianças, histórias da Bíblia. Lá, virou-se para um menino de uns 8, 9 anos, que frequentava o ponto de pregação daquela igreja, e perguntou: "O que você quer ser quando crescer?" E o menino lhe respondeu assim: "Bandido ou missionário, depende de quem me ganhar primeiro." Lembro-me de anos atrás, na faixa de Gaza, uma menina de 11 anos foi entrevistada por uma reportagem de um dos nossos jornais brasileiros. A menina confessou que gostaria de ser uma mulher bomba. Aos 11 anos, o ódio já havia conquistado seu coração. Ganhar nossos filhos para Cristo deve ser a suprema ambição de todos os pais cristãos. É também uma tarefa que exige o nosso tempo, o nosso exemplo e um profundo trabalho de oração em favor dos filhos. Lembro-me quando, conversando com a minha saudosa mãe, ela me contou que pediu a Deus para que nós, seus 5 filhos, nos convertêssemos a Cristo antes de 12 anos de idade. Então, ela orava por isso todos os dias, mas fazia mais. A cama lá do quarto dela se tornava um santuário todas as noites. Ela nos colocava lá, deitados ao seu lado, e nos contava histórias bíblicas, sobretudo histórias de Jesus, e no final fazia apelo para que nós entregássemos nossas vidas a Cristo. Antes de eu fazer uma decisão pública na fé, eu devo ter feito uma decisão de entregar minha vida a Cristo na cama da minha mãe umas 300 vezes. Ela argumentou: eu sabia que quanto mais tarde é mais difícil o adolescente se converter, pois ele já começa a ouvir mais a rua do que os seus pais. A maior ilusão que nós podemos ter é achar que os nossos filhos serão crentes piedosos simplesmente porque nós somos. É possível os pais cristãos amarem e reverenciarem a Deus enquanto veem sistematicamente seus filhos serem ganhos pelo mundo. Você pode até ocupar cargos importantes na igreja, ser uma pessoa fiel ao Senhor e mesmo assim falhar na comunicação do verdadeiro significado de Cristo aos seus filhos. Por isso, irmãos, nós temos alguns exemplos. Samuel era um santo profeta de Deus. Ele foi uma fortaleza espiritual para Israel toda a sua vida. Além do mais, cresceu no lar do sacerdote Eli, e lá naquele lar ele viu, irmãos, Eli perder todos os seus filhos para o mundo. No entanto, a mesma coisa sucedeu com a família de Samuel. Se Deus não honrou a dedicação de Samuel, garantindo a salvação de seus filhos, fará mais por mim se eu tiver tão ocupado que não tenha tempo para cuidar da vida espiritual dos meus filhos? Uma das experiências mais tocantes que tive no meu primeiro ministério pastoral foi a de batizar o seu Geraldo, um homem de 89 anos. Logo depois do batismo, eu passei pela sala onde ele estava e ele estava chorando. Então eu perguntei: "Por que o senhor está chorando, seu Geraldo? Hoje é um dia de alegria." E ele me disse com lágrimas nos olhos: "Pastor, eu estou dando as sobras, os restos da minha vida para Jesus. Se eu tivesse ouvido o evangelho aos 8 anos de idade de um dos meus bisnetos, eu poderia entregar
toda a minha vida e dedicá-la ao Senhor. Lendo um devocional diário, encontrei a seguinte advertência aos pais: se você se afasta de Deus, você poderá descobrir que seus filhos estão seguindo o mesmo caminho. Mais tarde, mesmo que você se volte novamente para Deus, pode ser que eles não o façam. E aí, eu me lembrei também de John Drescher. Ele diz assim: basta uma geração sem Deus para chegarmos ao paganismo. Se uma geração deixar de transmitir a fé para a geração seguinte, esta não reconhecerá a Deus e viverá na ignorância de seu amor e da sua vontade. E é justamente o que acontecerá se você permitir. Antes que o ódio, antes que o bandido, antes que as drogas ganhem seus filhos para o mundo, faça algo por eles. Seja um missionário de Cristo no seu lar. O exemplo ajuda. O ensino sistemático da Bíblia e oração diária podem facilitar. Ganhe seus filhos para Cristo antes que o mundo queira disputá-los. A vitória sei que está cada vez mais difícil, mas é plenamente possível ter um filho com as marcas de Jesus na sua vida, pois o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, inclusive o seu filho. Vamos orar? Vamos. Hoje nós vamos orar dentro da campanha de oração pelo Brasil que nossa igreja está participando. E o tema de oração hoje é orarmos pelas crianças do Brasil e orarmos também pelos nossos filhos. Baixe sua cabeça aí, vamos orar. Pai, eu te dou graças pelas nossas crianças, elas alegram os nossos lares. Elas enchem o nosso mundo de colorido e alegria, Senhor. Eu te dou graças porque na minha infância tive pais que se preocuparam em me falar do teu amor e me mostrar Jesus. Eu te dou graças porque na nossa igreja temos um departamento infantil que leva também a sério essa tarefa de evangelizar e de educar as nossas crianças na tua palavra, Senhor. Deus abençoa os nossos professores, fortaleça-os, abençoa também os seus lares, Senhor. Agora, Senhor, eu oro pelas crianças do Brasil. Pai, levante mais discípulos de Cristo, pais e missionários, especialistas em evangelizar criança, que se preocupem em ganhar crianças para Jesus Cristo. Pai, oro para que o testemunho das nossas crianças e dos nossos adolescentes crentes que já entregaram suas vidas a Jesus Cristo, lá nas suas escolas, impactem os seus colegas. Oro para que o Senhor use programas que estão sendo desenvolvidos pelas juntas missionárias para que o Evangelho chegue às crianças e adolescentes e eles ouçam sobre Jesus e se convertam. Oro, Senhor, por aquelas crianças que estão em lugares distantes do Brasil, para que, de alguma maneira, a mensagem de salvação chegue e alcance os seus corações. Oro, ó Deus, pela geração dos meus netos, que estão vivendo num mundo muito hostil, ó Deus, ao Evangelho, um mundo muito difícil. E, ó Deus, eles vão enfrentar circunstâncias muito adversas. Mas não permita, Senhor, que a semente da palavra que está sendo plantada no coração deles hoje se dissipe e eles venham a se afastar da fé
do Senhor e eles não se convertam a Cristo. Eu oro pela conversão não só dos meus netos, mas da geração desses meus netos. Deus, eu oro pelo futuro dessas crianças nesse Brasil, que elas tenham uma educação saudável, que elas aprendam princípios eternos e que esses princípios sejam enraizados nos seus corações. Oro por nós, pais crentes, avós crentes, que o nosso exemplo seja inspiração para essas crianças. Oro para que os nossos lares respirem a fé e não deixem apenas para a igreja falar do teu amor às crianças, Senhor. Oro pela conversão e consagração delas. Pai, tenha compaixão. Ó Deus, salve a nossa pátria. Ó Deus, faço da minha oração aquele hino tão querido. Salve Deus a nossa pátria, essa pátria tão gentil. Salve Deus a nossa terra, essa terra do Brasil. Tem misericórdia de nós, Senhor, e salve as nossas crianças. Em nome de Jesus, oramos. Amém. Tenha um ótimo final de semana.